47. Restrição ou eliminação do mal que há na natureza humana? Sendo que cada alma está assim sujeita a todos esses monstruosos males, como o apóstolo denuncia tão duramente, podemos ver o que aconteceria se o Senhor deixasse vagar a cupidez humana conforme a sua inclinação natural. Não há animal feroz que se exceda tão desordenadamente, não há rio cujos caudais sejam tão violentos e indomáveis, cuja inundação seja tão impetuosa. Esses males e vícios o Senhor expurga dos seus escolhidos da maneira como explicaremos oportunamente. Nos reprovados por Deus, eles são apenas reprimidos, como que por rédeas, para que não ultrapassem os limites que, por sua sabedoria, Deus estabelece para a conservação do universo. Disso decorre que alguns por vergonha, outros por medo da lei, contêm-se e não se entregam à prática de muita maldade. E, ao menos em parte, não fingem, querendo ocultar as suas malignas concupiscências. Outros, porque julgam que é proveitoso o modo honesto de viver, aspiram por isso mesmo ao viver honesto. Outros ainda ultrapassam essas linhas e mostram uma qualidade excelente, especial, mantendo o vulgar sob obediência, graças a uma espécie de majestade pessoal. Assim é que o Senhor restringe por sua providência a perversidade da nossa natureza, mas não a expurga. Alguém poderá dizer isso não é suficiente para resolver a questão, porque ou assemelhamos Catilina a Camilo, ou teremos em Camilo um exemplo que mostra que quando a natureza é bem conduzida, não é totalmente desprovida de bondade. Confesso que as virtudes encontradas em Camilo, ele as recebeu como dons de Deus, e que elas poderiam ser consideradas louváveis, mesmo que avaliadas pelo que eram em si mesmas, como porém serão sinais de que em sua natureza Deus prevalece? Para mostrar isso, não seria necessário mudar o coração, tendo-se em conta o argumento de que o homem natural foi dotado de tal integridade de coração, que a natureza humana não falta a faculdade de aspirar ao bem, e que, outro lado, se o coração é perverso e tendencioso, como mostrar que ele busca a justiça e a equidade? Pois bem, se concedermos que há homem natural com essa qualidade, não haverá dúvida de que o seu coração será como acima foi descrito. Que poder demonstraremos então que a natureza humana tem para aplicar-se ao bem, se na maior aparência de integridade que se encontre vê-se que ela sempre se inclina para a corrupção? Portanto, como não se tornará por virtuoso um homem cuja virtude só serve de sombra para cobrir seus vícios e defeitos, assim não atribuiremos à vontade humana a faculdade de querer o bem, dado o tempo em que se fixa na perversidade. Com maior força e mais razão, a solução mais certa e mais fácil consiste em dizer que as referidas virtudes não são comuns à natureza humana, mas antes são graças ou bênçãos especiais do Senhor que Ele distribui até mesmo aos maus, como e quantas lhe apraz. Por esse motivo, em nosso linguajar vulgar, não devemos dizer que este é bem-nascido, aquele é mal-nascido, que um tem boa natureza, o outro tem natureza má. Ao contrário, não deixamos de incluir uns e outros na condição universal da corrupção humana. Mas o que sim queremos dizer é que Deus dá sua graça particularmente a um e nega a outro. Ora, a vontade humana, amarrada e presa, como esta
a servidão do pecado, não pode trabalhar nem um pouco pelo bem, por mais que se esforce, pois tal ação é do começo da nossa conversão a Deus, a qual é totalmente atribuída à graça do Espírito Santo pela Escritura. Como, por exemplo, Jeremias rogou ao Senhor que o convertesse, se o quisesse ver convertido. Por essa mesma razão, o profeta, no mesmo capítulo descrevendo a redenção espiritual dos fiéis, declara que Deus os livrou da mão do que era mais forte do que eles, versículo 11, indicado com isso quão fortemente amarrado o pecador está enquanto se mantém distante de Deus, permanecendo debaixo do jugo do diabo. Entretanto, a vontade permanece sempre no homem, a qual, por pura propensão, inclina-se ao pecado. Pois quando o homem sucumbe a esta necessidade, ele não está despojado da sua vontade, mas da vontade sadia, e, portanto, não fala erroneamente Bernardo, quando afirma que o querer está em todos os homens, mas o querer o bem é matéria de acréscimo, e o querer o mal é da nossa deficiência. Assim, simplesmente querer é do homem, querer o mal é da natureza corrupta, querer o bem é da graça. Ora, como eu já disse, sendo que a vontade é destituída de liberdade e é necessariamente tomada pelo mal, é espantoso que alguém ache estranha essa maneira de falar, a qual não é absurda e foi utilizada pelos antigos mestres.